Olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa live Altas Habilidades, Superdotação, Práticas de Enriquecimento Curricular. Agradecemos de antemão às professoras Eliane e à professora Amanda, que serão nossas palestrantes na noite de hoje, por terem aceito o desafio e a todos vocês que nos assistem. Já estamos aí com mais de 230 pessoas ao vivo nos assistindo de vários lugares do Brasil. Vejo aqui bastante gente escrevendo que é de Minas Gerais, que bacana. Fiquei sabendo que tem olha lá, fiquei sabendo também que tem um pessoal que está vindo do Tocantins para assistir, de Roraima. Então coloquem aí, por favor, a cidade de vocês, para que a gente possa conhecê-los um pouco mais. Vi agora aqui também o pessoal do Amazonas, que bacana, muito bem-vindos. A respeito da lista de presença, eu vou falar agora no começo, mas também falarei no final da live e no meio, porque sempre tem muitas pessoas perguntando a respeito da lista de presença. Então, a lista de presença, ela é passada ao final da live e ela fica aberta 30 minutos. Terminou a live, a lista abre e fica aberta 30 minutos. Vocês vão lá, assinam a lista de presença e ainda hoje à noite vocês receberão no e-mail de vocês a declaração de presença, tá? Então, para isso, vocês precisam assinar a lista de presença, que é onde ela está? Abaixo do vídeo. Então, se vocês olharem abaixo do vídeo, tem o link com a lista de presença. Clicou, vai abrir ela ao final da live e aí vocês assinam. A nossa próxima live vai ser no dia 28 de julho, daqui a um mês. E o tema vai ser: tenho um aluno com autismo. E agora? Tá? Então, o tema da live vai ser a pessoa com autismo ou com transtorno do espectro autista. Com as professoras Márcia, Juliana. A Márcia já fez uma outra live com a gente, a Juliana também, e a Gisele, que é musicoterapeuta, vai ser a primeira vez que ela vai estar aqui com a gente em uma live. Vai ser muito legal a live. Então, todo mundo aí colocando a cidade, que bacana. Coloquem também a profissão de vocês. Olha lá, o pessoal do norte, do Acre, que legal. O pessoal aqui de próximo também da gente, Cambará, vi que tem gente de Santo Antônio da Platina, Arapongas, Bahia. Olha, vocês estão com sorte aí, porque a gente está em um frio horroroso. Amanhã promete 0 graus aqui no Paraná, pelo menos na minha cidade. Para quem não conhece, a UNEAC é uma empresa que oferta curso nas mais diversas áreas do conhecimento. Inclusive, estamos com 5 cursos abertos para iniciar agora, no mês que vem, e mais 5 que eu vou divulgar para vocês, que nós vamos começar em agosto. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a UNEAC, nós também vamos enviar o link dos cursos para que vocês possam aí se inteirar, tá? Um dos cursos, né, vai ser, inclusive, um que vai ser ministrado pela professora Eliane e a professora Amanda. E eu vou falar de 2 cursos agora e depois eu volto para falar de outros, tá? E já vou chamar a professora Eliane, que vai ser a primeira palestrante de hoje. Então, o primeiro curso que a gente está com matrículas abertas, ele chama-se Quais são os passos que as crianças percorrem para aprender a ler e a escrever? Vai ser ministrado por uma professora com pós-doutorado na área de educação, a professora Beatriz Tureta. E um outro curso que nós vamos ofertar, esse já é um curso bem prático, que é o de Libras Intermediário, que é com o professor surdo do Rio Grande do Sul. Mas esse tem pouquíssimas vagas, então quem realmente tiver interesse já precisa de antemão se inscrever. Então eu vou agora chamar a professora Eliane. E antes que eu me esqueça, porque eu cometi uma gafe muito feia aqui, que foi de não fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou homem, branco, de cabelos claros, olhos claros e pele clara. Ao meu fundo tem uma porta aberta e uma parede branca. Eu estou no lado esquerdo da tela e ao meu lado direito está a tradutora e intérprete de Libras Adriana, que é uma mulher branca, veste roupa preta
e têm cabelos longos, mas estão amarrados, e ao fundo uma parede branca. A professora Eliane, a qual eu vou apresentar a vocês, é uma mulher, pele clara, cabelos claros. Ao fundo dela tem uma parede com uma estante com livros. Veste um sobretudo ou uma blusa preta com echarpe. A professora Eliane é doutora e mestre em educação especial pela UFSCar. Ela é especialista em metodologia de educação à distância, especialista em educação especial, especialista em neuro e em psicopedagogia. É licenciada em pedagogia. E olha que bacana, ela é professora do município de Bauru e atualmente é a coordenadora da área de educação especial na Secretaria Municipal de Educação. Então, ela tem uma experiência super bacana que vai nos apresentar hoje. Eliane, a fala é sua e vou chamar agora, antes de só rapidamente, o tradutor e intérprete de Libras, Lucas, que vai fazer a interpretação da sua fala em Libras. Ele é homem, branco, veste roupa preta, usa barba e tem um óculos. Ao fundo, uma parede branca. Fique à vontade, professora Eliane. Só não esquece de ligar o microfone, por favor. Aí, agora sim. Boa noite, meu querido Renato. Boa noite a todos e todas. Que nessa noite fria, né, vamos conversar sobre altas habilidades. Muito obrigada pelo espaço, mais uma vez, da UNEAC, que sempre nos acolhe, sempre trazendo novidades, sempre abrindo espaço para assuntos tão importantes, né, para nós professores. Então, muito obrigada. Hoje eu vou falar um pouco, né, sobre altas habilidades, sobre o tema mais especificamente de enriquecimento curricular, né? Então, para nortear um pouquinho essa conversa, eu inicio conversando, falando, né, quem são os nossos estudantes com altas habilidades de superdotação. De acordo com a legislação, considera-se estudantes com altas habilidades aqueles que apresentam potencial elevado em uma ou mais áreas, intelectual, acadêmica, liderança, artística, psicomotricidade, criatividade e motivação, né? No Brasil, existem diversas linhas teóricas que abordam essa área, né? Mas no Brasil, a maior ênfase se dá à linha humanista, né, que é adotada pela professora Zenita Gunter, que é uma grande estudiosa, uma pessoa notadamente que trata, né, desse tema e que traz muitas contribuições na área de atendimento, né? Ela desenvolveu a metodologia de identificação e atendimento pelo SEDET, né, que nós temos vários, né, principalmente no estado de Minas Gerais, é um sucesso, é um trabalho maravilhoso desenvolvido pela equipe dos SEDETs, e a linha americana, do professor Joseph Renzulli, que é adotada pelo MEC, então acaba sendo a linha mais difundida no país, né, e que considera, né, a perspectiva de concepção dos três anéis, e exalta, então, essa linha dos três anéis, né, essa concepção dos três anéis, ela exalta a intersecção entre a habilidade acima da média, a criatividade e o envolvimento com a tarefa, né, que isso, de acordo com o professor Renzulli, forma o que ele chama de comportamento superdotado, né? Então, existem diversos tipos, diferentes tipos, né, de altas habilidades, cada um com um perfil diferente, com características específicas e que vai considerar aí a habilidade que se encontra acima da média em cada indivíduo, né? Então, quando a gente observa uma pessoa com altas habilidades, a gente vai considerar isso do tipo intelectual geral, o acadêmico, o social, o afetivo, o criativo, o produtivo e o psicomotor, né?
existem alguns aspectos que são bastante importantes, que norteiam a observação dos estudantes em relação à identificação, né? Então, a pessoa superdotada não é somente aquele indivíduo que apresenta uma inteligência acima da média, mas todo aquele que apresenta uma habilidade acima da média, né? Então, por isso que a gente diz que o fator mais importante não é na identificação, não é o teste de QI, por exemplo, né? Mas é um conjunto de aspectos que são observados para que se encontre aonde está essa característica, essa intensidade de comportamento que a gente vai chamar de superdotado, né? Então, diferente de outras condições humanas, na condição de superdotação, não existe um diagnóstico, né? A gente não fala em diagnóstico, porque não se trata de uma patologia, né? Então, nesse caso, o que é realizado é a identificação, né? Então, o que nós precisamos fazer nas escolas é a identificação desses sujeitos, né? Para que a gente possa oferecer uma qualidade de ensino, para que a gente possa tirá-los da invisibilidade e garantir, de fato, a equidade dentro desse propósito, né, que toda escola tem, que é ser inclusiva, né? Então, o que a gente pontua aí muito é o perfil desse indivíduo, né? Então, a identificação de superdotados, ela só faz sentido quando, em contrapartida, é ofertado o atendimento educacional especializado. Li, deixa eu só pedir um favor, se você conseguir aumentar o seu som ou falar um pouquinho mais próximo, tá um pouco baixo. Ah, tá bom. Melhorou? Se eu Muito, falar assim, melhora? Então, eu vou muito. aumentar um pouquinho. Realmente, eu tenho tom de voz baixo. Muito obrigada. Então, a identificação dos superdotados, ela somente faz sentido, né? Quando, em contrapartida, é ofertado o atendimento educacional especializado, né? E esse público, ele faz parte, né, do público-alvo da educação especial. Então, a legislação brasileira garante esse atendimento educacional especializado, esse estudante ele tem direito, né, à equidade de ensino, para que possa ser desenvolvido o seu potencial individual, né? Então, o superdotado, assim como outros estudantes, ele pode apresentar déficits, ele pode apresentar transtorno, ele pode ter algum prejuízo em alguma das áreas desenvolvimentais, né? Esses casos a gente chama de dupla excepcionalidade. São exemplos, né, que a gente tem dessa associação de condições, aqueles que apresentam TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno do espectro autista, que é bastante comum, a dislexia, dificuldades de aprendizagem, né, e as áreas de deficiência. Né? São muitos os casos nas mais diversas áreas de deficiências. Esses estudantes, eles demandam uma intensidade de apoio ainda mais criteriosa quanto à atenção das suas necessidades educacionais, de modo a atender, né, todo o quadro de condição pessoal, né, buscando sempre minimizar todo o prejuízo no desenvolvimento e maximizar os seus potenciais, né? Então, o parâmetro de observação, né, quanto à presença dessa possível condição de altas habilidades, está na comparação, né, que a gente faz do comportamento entre o estudante que está sendo investigado e aqueles que são seus pares da mesma idade, do mesmo nível de escolaridade. Isso é um parâmetro bastante importante para professores, né? A sociedade, se a gente pensar, ela está em constante mudança, a gente o tempo inteiro vive uma transformação, né? E modificam-se conceitos, preconceitos, comportamentos das pessoas, né? E
logicamente, a escola também muda, né? Então, o atual contexto exige uma escola mais justa, que ofereça a equidade, que traga, né, uma possibilidade que implique em oferta de práticas que oportunize a aprendizagem e o desenvolvimento daqueles que são mais capazes, né? É o que a gente traduz como uma forma de enriquecimento, né? Uma prática de enriquecimento para esses estudantes. Esse enriquecimento ele pode ocorrer de diversas formas, né? Dentro da sala de aula, nas salas de recursos ou em contextos extraescolares, né? Que a Amanda vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, né? O modelo de enriquecimento escolar ele valoriza a prática docente e as propostas pedagógicas que compõem toda a prática escolar, né? Além de desenvolver potencialidades dos alunos, oferecer um currículo, né, diferenciado que considera principalmente os interesses e as habilidades desses estudantes, né? Estimulando um desempenho acadêmico, a liderança e também o pensamento criativo, né? O principal desafio para todo professor é o planejamento, né? Porque exige não que o professor seja mega especialista em tudo, mas que ele saiba planejar para propor as práticas de enriquecimento, né? Então, não é só a gente oferecer mais do mesmo, né? Ou apenas dificultar o nível de tarefa. Vai muito além disso, né? O enriquecimento, ele requer reflexão sobre conteúdos curriculares, né? Com adaptações, com ampliações dos mais diversos assuntos, consideração sobre determinado contexto de aprendizagem, com flexibilização, diversificação de currículo, né? Projetos independentes que podem ser individuais ou em pequenos grupos, né? Então, a gente faz vários diversos passos para que isso aconteça. Então, primeiro eu preciso conhecer esse estudante, a história de vida desse estudante, entender as assincronias e as dissincronias do desenvolvimento, em especial em relação à maturidade, né, emocional e social do indivíduo. Eu preciso também mapear esses interesses e organizar todo o trabalho pedagógico e organizar práticas para que esse enriquecimento ocorra, né? Então, é muito comum a gente ouvir, nós identificamos, né? E agora, o que pode ser feito? E como é que a gente responde às demandas desses estudantes? E se a gente pensar isso nesse contexto de pandemia, essas perguntas ainda, né? Essas inquietações, elas ainda se multiplicam, né? Entre as respostas possíveis, né? Considerando os estudos desenvolvidos no mundo inteiro, né? No Brasil também, nós temos vários estudos interessantes no Brasil. A resposta mais exitosa, né, é o enriquecimento intra e extraescolar, né? Então, o objetivo ele é introduzir no currículo um modelo expandido, né, de currículo, oportunidades de atendimento, recursos, apoios, que provoque experiências mais investigativas nesses estudantes, né? Sob a perspectiva do Renzulli, né, do professor Renzulli, toda escola ela pode se beneficiar de uma proposta de enriquecimento, né? O modelo proposto pelo professor Renzulli é sempre uma proposta que é para todos, e nesse contexto geral, o professor tem a possibilidade de observar e fazer criteriosamente esse olhar para identificar quem são aqueles que apresentam os comportamentos superdotados, né? Então, a escola, ela se torna um espaço de identificação e de promoção de talentos, né?
E esse modelo triádico de enriquecimento proposto pelo professor José Renzulli, ele tem 3 níveis, que é o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3, né? Então, ele pode ser trabalhado na sala de recursos, né? Fora do conteúdo trabalhado em sala de aula, diferente do conteúdo trabalhado em sala de aula, como também em sala de aula, né? Então, não se trata de um modelo linear ou um tipo prerrogativa para o outro, né? Tem que ser passo a passo, não é assim, né? A gente pode, às vezes, aplicar um e, de repente, depois já ter o 3, ou já, dependendo da condição do estudante, aplicar o 2 e o 3. Então, depende muito de cada caso, né? Então, é o olhar do professor, é a prática dos professores que vão delinear isso. Então, no tipo 1, ele expõe os estudantes a atividades exploratórias, por isso que ele é facilitador para toda a escola, porque pode ser por meio de visitas, tema, né? Enfim. O tipo 2, ele busca estimular experiências, né, que foram despertadas no tipo 1. O tipo 3, mais aprofundado, leva à produção de algo real, né, materialização de um projeto. Então, uma proposta intracurricular, ela não exclui uma possibilidade extracurricular, né? Dependendo do caso, pode ser oferecido as duas coisas concomitantemente. A prática se constitui a partir de estudos, de estratégias que podem ser orientadas pelo professor da sala regular em uma ou mais disciplinas, né, durante a aula. Tem como base o conteúdo que está sendo trabalhado e que pode ser aprofundado, né? O aprofundamento é uma ideia muito pertinente dentro da ideia de enriquecimento, né? Pode ser realizado ou desenvolvido por meio de parcerias na escola. Então, professores especialistas das mais diversas áreas, os professores da educação especial, outros colaboradores, né? Porque nós vamos trabalhar numa perspectiva colaborativa, nós sempre vamos pensar a partir de uma perspectiva colaborativa. Na verdade, a responsabilidade é de todos, professores, coordenadores, gestores, né? Na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei a gestão, eu pesquisei a gestão escolar, né? O olhar da gestão escolar para altas habilidades. E um dos fatores que a gente tem de maior impasse é justamente a gestão, né? Que a gestão deve ser a liderança nesse processo, né? Então, quando eu penso no enriquecimento, o currículo, né, a gente tem como ponto de partida, é o ponto central de ensino, e a partir dele, então, o enriquecimento, ele é uma flexibilização. A gente pensa muito a flexibilização quando a gente fala das áreas de deficiência, mas quando a gente fala de altas habilidades, também é necessário uma flexibilização, né, por outra vertente, mas uma flexibilização. Então, para todos os estudantes, inclusive aqueles com altas habilidades, que demandam atenção, né, de valorização de conteúdos, é preciso que a gente proponha situações. Então, pode surgir desses próprios conteúdos, interesses, vivências, demandas locais, curiosidades, né? Então, a gente busca dentro dos propósitos, né, dentro do trabalho feito com esses alunos, e isso vai ser proposto na forma de projetos, de experiências, de pesquisas, entre outras inúmeras possibilidades, né, nas mais diversas áreas e temáticas. As flexibilizações, elas precisam ser sempre pensadas, refletidas coletivamente na escola, né? É uma prática que favorece a identificação, inclusive para que a gente encontre outros sujeitos com indicadores de altas habilidades, né? Então, quando a gente trabalha, né, o processo de enriquecimento,
Como diz o professor Renzulli, quando sobe a maré, sobe todos os navios, né? Então, a gente consegue favorecer, né, com várias situações, todos os estudantes, inclusive aqueles com altas habilidades, como o aprofundamento. Né? Então, ele favorece a aprendizagem da diversidade na sala de aula. Né? Por isso que a gente fala que ele é uma proposta altamente inclusiva, né? É uma proposta de enriquecimento para estudantes com domínio acadêmico, a compactação curricular, que é muito importante. Ele visa a eliminação de conteúdos, especialmente aqueles que já são dominados pelo estudante com altas habilidades, né? Então, esse estudante ele precisa de desafios. Então, a gente vai reduzir aquilo que ele já sabe, né? E ampliar novos assuntos ou conteúdos que o aluno tem interesse, né? E fazer um melhor aproveitamento do tempo. Isso minimiza muito aquele impacto que a gente percebe quando o aluno se sente frustrado ou se sente apático na sala de aula, porque ele perde o interesse no conteúdo, né? Assim, o enriquecimento, ele proporciona, assim, aprendizagem, um nível de aprofundamento e conhecimento para esses estudantes, né? É preciso sempre a gente pensar que nós precisamos respeitar, valorizar as condições cognitivas, sociais, emocionais dos estudantes, né? E permitir, né, que eles sejam investigadores de sua aprendizagem. O processo educacional ele precisa ser menos passivo, ele precisa ser, para esses estudantes, muito mais ativo, muito mais desafiador. Então, eles fazem parte desse processo de construção, né? Então, e aí a nossa legislação, ela traz toda essa previsibilidade, né? Da identificação, do enriquecimento, do aprofundamento e da própria aceleração de estudos. Então, é lógico que é um desafio falar de tudo isso em tão pouco tempo, né? Mas é uma forma, né, que nós temos, o enriquecimento é uma forma que nós temos de promover as situações de ensino, né, de uma forma enriquecedora, uma forma apropriada, para que não seja só a identificação pela identificação, mas que isso seja proposto um trabalho, né, que traga possibilidades de desenvolvimento para esses estudantes. Por incrível que pareça, agora na pandemia, eu tenho tido muito contato de muitas famílias, de muitas escolas, comentando que algumas estudantes não eram identificados, não se tinha assim nenhum olhar para eles com essa ideia, né? E nesse momento, com a pandemia, com o ensino remoto, se demonstraram muito ativos na pesquisa. E isso chamou a atenção de pais, chamou a atenção de professores, né? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, este momento tem sido um momento muito importante para a área das altas habilidades. Parabéns, Li, pela fala. Tenho visto aqui muitos comentários positivos com relação à sua apresentação agora. O pessoal gostou muito, muito, muito. Puxa, foi muito enriquecedor. Obrigada. E só para título de curiosidade, nós estamos com 850 pessoas ao vivo nesse momento, assistindo e acompanhando a live de todos os lugares do Brasil. Então, você que ainda não colocou de onde você é, coloque aí, por favor. E uma parte que eu gosto muito dos momentos da live da UNEAC é a parte onde a gente vai partilhar algumas dúvidas, né? Então, eu anotei aqui um monte de coisa que o pessoal foi colocando no chat, principalmente aquela questão do mito do gênio, né? Aceleração de séries. Eu vou mostrar também uns números da minha tese, que é quantos por cento de altas habilidades nós temos aí nas escolas, nas universidades, dupla excepcionalidade, vi muitas perguntas relacionadas a isso também. Então, se prepare que no final você e a Amanda voltam para a gente fazer um belo e longo aí diálogo, né, sobre essa questão.
Bacana, muito bom. Muito obrigado. Então, vou tirar agora a professora Eliane, colocar a intérprete Adriana, né? Tirar o Lucas aqui agora nesse momento. E a gente vai dar continuidade à live. Então, eu disse que a gente tinha 2 cursos aí para falar para vocês, né? Eu já disse 2, então eu vou falar mais 2. Então, a gente está com um curso também aberto de instrumentos avaliativos no contexto da aba Análise do Comportamento Aplicado, né? Muito legal, vocês vão aprender a aplicar instrumentos avaliativos. E um outro curso, né, que a gente também está com matrículas abertas para o mês que vem, é o curso de bilinguismo, que também vai ser ministrado, o curso de instrumentos por uma professora doutora em educação especial, e o curso de bilinguismo por uma professora pós-doutora em educação especial, professora Bia. Então, nós estamos com esses cursos abertos e o curso da professora Eliane e da professora Amanda sobre enriquecimento curricular. Esse tem poucas vagas, porque o pessoal já foi se matriculando. Então, caso vocês tenham interesse no curso da professora, vou mandar no e-mail com a declaração de vocês, mas tem que se inscrever logo, porque são pouquíssimas vagas, e elas vão estar ensinando na prática o que é e como fazer enriquecimento curricular, né? Vou chamar nesse momento a professora Amanda, que é mulher, branca, cabelos encaracolados, usa óculos, ao fundo acho que deve ser um guarda-roupa, algum painel de cor marrom, e ela usa uma blusa, um casaco preto, ela é de Ribeirão Preto, que está frio por sinal. E a Eliane é de Bauru. A Amanda, ela fez doutorado em psicologia pela Universidade de La Laguna, na Espanha, e também doutorado em educação especial pela UFSCar. Fez mestrado em educação especial pela UFSCar, licenciatura em pedagogia e é professora da rede de educação básica da cidade de Ribeirão Preto. Então, tem uma experiência bem legal também para trazer para a gente, porque ela conhece bem a sala de aula e o que os professores aqui estão colocando como necessidades aí. Amanda, fique à vontade. Primeiramente, boa noite a todos. Renato, Niak, obrigada pela oportunidade, pelo convite, estar aqui com vocês essa noite fria de terça-feira. Então, a gente vai poder compartilhar um pouquinho nossos conhecimentos, aprender um pouquinho mais e dividir, né? Porque é sempre um momento em que a gente divide, a gente aprende e colabora para o nosso crescimento aí, pessoal e profissional. Então, eu vou falar um pouquinho, a Eliane, ela deu essa introdução sobre o que é altas habilidades e sobre o enriquecimento na escola. Quando a gente fala de enriquecimento, a gente pensa primeiramente na escola, né? No professor da sala de recurso, a gente pensa no professor na sala de aula, atuando com esse aluno, porque é assim que a gente atua também com alunos com deficiência, com autismo, né? Dentro do contexto escolar. Só que o enriquecimento para alunos com altas habilidades de participação não acontece só na escola, né? A gente tem também atendimentos, enriquecimento fora da escola, fora desse contexto. Antes da gente começar, então, sobre o enriquecimento, a gente tem que falar de um público que o Reisuli chama de criativo produtivo, né? Ele fala que tem o aluno com altas habilidades, com comportamento superdotado, mais cognitivo, então é aquele que se manifesta mais na inteligência, nos conteúdos do currículo, mas eu tenho também um aluno que ele é criativo produtivo, ele se manifesta o seu potencial e ele precisa de demandas para além da sala de aula, para além do que a escola consegue ofertar. O criativo produtivo, ele se apresenta com ideias, produtos, nas expressões artísticas, em diversas áreas do conhecimento. Então, assim, ele gosta, ele tem essa necessidade de ter uma plateia, de se apresentar, de estar em outros lugares. Então, quando a gente está falando desse outro público, nós temos que falar, então, de um outro lugar também, né, que é possível enriquecer.
Então, pensando nesse local, o que nós temos, né? O atendimento extracurricular, ele acontece para ampliar as experiências de aprendizagem e elevar o nível, né? E a complexidade dos estudos, promovendo um maior desenvolvimento das habilidades sociais e cognitivas em outros ambientes diferentes da escola. Não necessariamente que não vamos trabalhar, por estar fora da escola, com conteúdos não escolares. Mas esse é o momento, esse é o local para aprofundar, para ir além, para deixar o aluno, seu autor, um pouco do seu próprio desenvolvimento. Também, no planejamento, né, no enriquecimento extracurricular, a gente observa alguns aspectos que podem ser contemplados, como o fato dessas atividades envolverem a criatividade, solução de problemas, enfrentar situações novas, tomar decisões, desenvolver o aspecto intra e interpessoal, sem deixar de lado também um momento em que ele se divirta, em que ele esteja com seus pares etários, em que ele esteja em colaboração com os demais. Nesse processo, então, a gente percebe que quando a gente conhece o aluno está identificado, a gente consegue, então, trabalhar com essas informações iniciais, com o que ele demonstrou lá na identificação, com a potencialidade que ele demonstrou, porém também com outros conteúdos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses outros conteúdos daqui a pouco. Ele pode trabalhar individualmente esses conteúdos ou em grupo. Então, isso tudo torna que a aprendizagem, o enriquecimento, essa suplementação pedagógica seja, então, mais eficaz, faça mais sentido para o aluno. Além de tudo isso, a gente identifica, né, que os alunos vão estar vivenciando situações novas, interessantes, e tudo isso vai proporcionar que ele auxilie justamente também na escola, né? Porque ele está vivenciando outras coisas, outros momentos, auxilia também no processo intraescolar ali da escola. No Brasil, então, o que a gente tem de enriquecimento extraescolar? Aqui no Brasil, quando a gente está falando de enriquecimento extraescolar, a gente vai falar de programas específicos para enriquecimento extraescolar. Esses programas, eles acontecem ou por iniciativa de profissionais pesquisadores, né, que fazem uma junção aí de pesquisadores ou algum pesquisador solo que oferece um programa de enriquecimento, ou por uma iniciativa de pais que se uniram para oferecer algo aos seus filhos, ou por interesse da comunidade, da prefeitura, que foi buscar um programa, foi buscar alguma coisa para oferecer para os alunos identificados da rede. Mas, normalmente, não é só por um desses atores, é uma combinação deles. Por exemplo, a universidade está interessada, tem um pesquisador que pesquisa a área de altas habilidades, busca parceria com a comunidade, com a prefeitura, e aí eles fazem um programa de enriquecimento. Ou então, os pais buscam a universidade, porque tem seus filhos ali com altas habilidades, para desenvolver um programa dentro da universidade. Ou ainda, a parceria fica entre pais e município, entre município e universidade. Então, essa tríade pode envolver os 3 sujeitos, ou 2 desses sujeitos, ou até um sujeito apenas. Então, é sempre partindo de alguém, né? De um pesquisador, de um familiar, ou de uma prefeitura, de alguém da comunidade interessado em ter esse programa de enriquecimento extraescolar. O que nós temos, então, no Brasil? No Brasil, nós temos o NAAS, que é o Núcleo de Atividade de Altas Habilidades e Superdotação. Ele é baseado no enriquecimento tipo 3 do Renzulli, que a gente estava vendo agora com a Eliane. Então, o NAAS, ele foi uma iniciativa do governo federal. Ele foi implantado em cada uma das principais cidades dos estados. No Paraná, ele está em Londrina, não está em Curitiba, que é na capital, mas em alguns lugares estão nas capitais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, estão nas capitais.
porém, alguns locais foram implantados em outras cidades, né? E foi implantado nos 27 estados, porém, alguns tiveram o resultado e outros o projeto não foi a fundo, então não tem uma asa ali atuante. Mas ele funciona como um programa específico para altas habilidades por dotação. Em alguns locais, ele funciona junto com a sala de recurso multifuncional, então atuam ali os professores da educação especial, como é o caso de Londrina, né, em que ele juntou ali na prefeitura os professores da educação especial, que atuam já nas salas de recurso, então eles atuam já com os alunos com altas habilidades no NAAS. Em outros lugares, o NAAS virou um local à parte, extracurricular mesmo, em que os alunos identificados, eles vão para serem identificados, outros já estão identificados e vão ali para receber o enriquecimento. Então, essa é uma iniciativa pública e a nível federal. A Eliane começou dizendo de uma iniciativa que a gente tem, que é muito legal, que é o CEDET. O CEDET, ele inicialmente nasceu, né, que é o Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento. Ele nasceu em Lavras, em Minas Gerais, pela Zenita Gunter. Porém, ele está presente em outras cidades e principalmente também agora no estado de São Paulo. Então, a gente tem o CEDET em Minas, em Lavras, tem em Poços de Caldas, tem em São José do Rio Preto, São José dos Campos, em Assis. Então, assim, tem algumas cidades aqui no interior do estado de São Paulo que possuem um CEDET. O CEDET, ele também é gratuito, né? Ele não é a nível federal, ele está presente em 2 estados, né? Minas Gerais e São Paulo, mas é uma parceria muito legal em que a comunidade, ele é gratuito, então a comunidade vai para o CEDET, tanto para ser identificada ou quando já é identificado para receber esse enriquecimento. É um programa específico também. Nós temos a PAST, que é a Associação Paulista para Altas Habilidades por Dotação. Esse fica na capital, em São Paulo. Então, ela, além de identificar, tem um serviço de consultoria, também tem um serviço de enriquecimento, presta consultoria para enriquecimento dentro de escolas, cursos de férias, e só que ela é paga, né? Então, assim, tem a questão de formação e tudo, mas ela é paga, você tem que ver quanto custa a questão da consultoria com a Associação Paulista. Então, é em São Paulo. No Paraná, nós temos a INODAP, que é o Instituto para a Otimização da Aprendizagem. Também se passa de maneira paga, fica na cidade de Curitiba e presta consultoria para todo o Brasil, com programas específicos de enriquecimento. Também eles identificam alunos com altas habilidades. Temos o Alfalume, um instituto aqui em São Paulo, que vai na mesma linha, o Instituto Ponte, do Espírito Santo, o Instituto Rogério Steinberg, no Rio de Janeiro, e tem o Mensa, né? O Mensa, ele tem uma questão diferente, porque você tem que ter um corte aí de percentil de 98 para poder se inserir e fazer parte do Mensa. Né? Aí entra a questão de ter sido identificado por um teste de inteligência, ter um percentil aí acima de 98 ou 98 para poder fazer parte desse grupo. Porém, quando você faz parte, você tem acesso a vários tipos de enriquecimentos para esse público. Então tá, Amanda, você falou que tem todas essas possibilidades que estão aí por alguns locais do Brasil, né? O NAAS, no caso, está no Brasil todo, porém, como funcionam, né, esses programas específicos? Como eu estava dizendo, a gente tem serviços que são gratuitos e serviços que são pagos. Porém, o que acontece com o enriquecimento extracurricular? Ele parte muito da pessoa, né? Do oferecimento desse programa. Então, diferente da escola, que pode estar em qualquer escola, o extracurricular tem que partir de alguém, de alguma iniciativa fora. Quando eu tenho alguém que implanta uma prefeitura, que faz uma parceria com o CEDET, implanta o CEDET na minha prefeitura,
ou eu tenho um NAS atuante, ou eu tenho qualquer um desses programas que eu crio para oferecer, bacana, funciona. Porém, quando eu não tenho, o que acontece mesmo é enriquecimento escolar, né? Porque ali eu tenho o professor da sala de recurso, tenho o professor da sala de aula e tal. Mas o que acontece dentro do programa, então, desses programas específicos? Os programas específicos, normalmente, eles partem do interesse do aluno. Então, eles partem sempre o enriquecimento a partir do interesse. Você fez uma identificação ali do aluno, você descobriu as potencialidades dele. Então, mais para o lado cognitivo, para o lado da liderança, criativo produtivo, intra ou interpessoal. Então, assim, você percebe um perfil ali do seu aluno e você propõe oficinas, cursos, aprendizagens dentro desse perfil. Porém, você pergunta, pelo menos é assim que acontece no CEDET, você pergunta ao aluno o que ele gostaria de aprender, o que ele quer aprofundar primeiro, né? No CEDET existe um profissional, que é da prefeitura, contratado da prefeitura, mas treinado em altas habilidades por dotação, no caso do CEDET Dotação e Talento, chamado facilitador. E esse facilitador, depois que o aluno é identificado, ele quer saber quais são os interesses do aluno, o que ele quer saber mais. Então, até é bem engraçado quando você ouve a Zenita, né? Ela falando quero saber mais sobre astronomia, sobre os planetas e tal. Aí ela para e pensa, onde eu vou conseguir essa parceria? Onde eu vou conseguir um observatório ou uma universidade? Vai estabelecendo, a partir do CEDET, parcerias com outros sujeitos, para buscar, então, que esse aluno tenha o seu enriquecimento, o seu aprofundamento, que foi um termo muito bem usado pela Eliane. Então, ele vai se aprofundando naquilo que é do interesse dele. Então, eu quero trabalhar com a música. Então, vamos buscar na comunidade quem pode ser um voluntário na música, no violão ou em qualquer outro instrumento, para oferecer, então, uma oficina ou um curso sobre tal instrumento. Então, tá, Amanda, parte, então, do interesse do aluno. Também do interesse, mas não só. Também existem cursos que são oferecidos por pessoas que querem dar um curso específico. Vamos pensar que eu sou lá em Lavras, eu estou em Lavras, eu tenho o CEDET tem parceria com a Universidade Federal de Lavras, né? Então, eu sou aluno da Universidade Federal de Lavras, faço um curso de física e eu quero fazer com os alunos do CEDET um projeto voltado para a física, alguma coisa específica da física. Eu posso oferecer também esse curso e os alunos que tiverem interesse se matriculam no meu curso e fazem esse enriquecimento extraescolar. Então, tanto pode partir do aluno, quanto pode partir da comunidade externa ou de outra demanda que venha a surgir e os alunos escolhem se eles querem ou não participar daquela determinada coisa que está sendo ofertada. Assim também costuma acontecer no NAAS. No NAAS eles chamam de oficinas, focadas em diferentes áreas, para além do currículo escolar. Então, Amanda, quer dizer que nesses programas vocês só aprendem coisas fora do currículo? Não necessariamente. Como eu estava dizendo, então a gente está trabalhando aí com coisas fora do currículo, porém também aprofundando coisas do currículo. Então, o aluno ele aprende física no currículo, o aluno do ensino médio. Porém, ele vai aprender algo mais específico, como física quântica ou qualquer outra coisa. E voltando, então, agora para a gente concluir, para a questão do aspecto emocional. Então, a gente está falando aí do enriquecimento fora da escola. E como que é essa parte emocional? Como essa parte do autoconceito positivo? Por que é importante a gente trabalhar para além do cognitivo? Porque o aluno com altas habilidades, ele também apresenta demandas emocionais. Quando eu coloco um aluno que
tem altas habilidades, junto com seus pares, junto com pessoas que são como ele tem um processo chamado de autorreconhecimento e de formação da sua identidade. Por isso que a oferta, o agrupamento de alunos com altas habilidades é importante. Por quê? Porque estar com pessoas que são como eu sou fortalece e me ajuda na formação da minha identidade, na formação e aceitação do sujeito que eu sou. Então, trabalhar com aspectos emocionais, nós vamos abordar um pouco disso no curso, como trabalhar com os aspectos emocionais, né? Como trabalhar com os aspectos fora da escola. Por quê? Porque eu auxilio nesse processo. Eu, só para terminar, vou falar de uma experiência, né? Eu fiz doutorado na Universidade de La Laguna, na Espanha, e lá eles têm um projeto chamado PIPAC, né? Que é um programa específico, fora da escola. E eles trabalham com o aspecto cognitivo, então, com os conteúdos do currículo, porém, trabalham com os conteúdos também emocionais. E é conhecido mundialmente esse programa pelos aspectos emocionais. Por quê? Porque trabalhar com os aspectos emocionais, como eu vinha dizendo, facilita e auxilia muito esse sujeito que faz parte da educação especial. E lá eles trabalham com um conceito bem parecido com o CEDET. Eles trabalham com a psicologia humanista também. Então, eles trabalham com a questão do eu, do outro e do mundo, que é aprofundar e conhecer quem eu sou para, então, atuar com o outro e, assim, atuar no coletivo com a comunidade. Então, essa questão de trabalhar com afetividade, ela é extremamente importante. Por quê? Porque eu vou conseguir fortalecer a minha autoestima, vou me auto-reconhecer como um sujeito com potencialidade e, então, vou atuar na comunidade de maneira mais saudável, né? De uma maneira melhor. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência e conto com vocês no nosso curso para a gente poder aprender mais um pouquinho sobre esses aspectos. Que bacana, Amanda. Você depois vai ter a oportunidade de olhar todos os comentários durante a sua fala, né? Tanto obrigada. A sua quanto da Eliane. O pessoal gostou bastante, foi muito enriquecedor. Tem pessoas do NASA aqui que estão participando, eu vi várias pessoas participando, então, inclusive, endossando tudo aquilo que você está falando, né? Concordando com tudo, e que bacana. Eu acho assim, o curso que vocês vão ofertar é um curso muito enriquecedor de fato, né? Não só no título, mas também nas experiências que os professores vão poder ter, tanto com a Eliane na condição de gestora de um município de médio porte, e Bauru é uma cidade grande até, né? E tanto você com essa experiência que você tem lá na Espanha, né? Que você teve lá na Espanha e que você vai trazer também para falar sobre o enriquecimento tanto dentro quanto fora da escola. Eu vou querer fazer, eu vou ser um aluno, já estou avisando, porque é um curso que vai agregar muito. É uma pena que tem poucas vagas, então quem realmente tiver interesse vai ter que se inscrever entre hoje e amanhã no máximo, por conta realmente das vagas. E vai ter certificado reconhecido pelo MEC de 100 horas, então serve para progressão na carreira, ACC, e o valor é R$ 250 em até 4 vezes. Não é um valor alto, pelo conhecimento que as pessoas vão ter. Nesse momento, eu gostaria de tirar uma foto, nós 5 aqui na tela, né? Todos os palestrantes e também o intérprete de Libras. Né? Agora nós estamos com 960 pessoas. Antes da gente começar efetivamente ali a parte das perguntas, tem um monte de perguntas. O pessoal sempre gosta de tirar também uma foto junto, então agora é a hora que dá para o pessoal virar assim com o celular e baterem uma foto junto com os palestrantes, né? Porque nesse momento online é essa forma que a gente encontra para estar mais próximo possível. Então, vamos lá, no 1, 2, 3 e... Muito bem, muito obrigado. Agora eu vou colocar o Lucas, tirar a Adriana um pouco para ela descansar aí. Foram 20 minutos trabalhando bastante. Adriana, desculpa.
E deixa eu falar sobre outros 2 cursos antes de chamar as palestrantes, porque tem um monte de coisa aqui para discutir. Primeiro, o livro que vai ser sorteado lá no Instagram da UNEAC, @UNEAC. Vão lá no Instagram, marquem pessoas lá, tá? E aí vocês vão concorrer ao livro Altas Habilidades Superdotação, Pesquisa e Experiência para Educadores. Vou chamar a professora Eliane rapidinho, porque ela é uma das autoras do livro. Olha aí o livro. Então, ela foi uma das pessoas que escreveu, a orientadora dela de doutorado também escreveu, então aproveitem para ir lá no Instagram da UNEAC para vocês concorrerem ao livro. Vou mandar, já perguntaram o nome completo, tanto da Eliane quanto da Amanda, amanhã eu mando no grupo do Telegram a tese, tanto da Amanda quanto da Eliane, para vocês olharem a tese delas, ambas que tratam sobre altas habilidades de superdotação. O link do grupo do Telegram está abaixo do vídeo, então lá é a melhor forma da gente se comunicar. Não posta muita coisa, tem mais de 3.000 pessoas no grupo, então só quem fala é os administradores. Então não se preocupe, uma vez por semana tem algum material lá. A próxima live, eu já comentei com vocês, vai ser sobre autismo, né? No dia 28 de julho. Fica já o convite, vai ser numa quarta-feira, e eu vou mandar também o link junto com as declarações. E as declarações que o pessoal está perguntando bastante aí, é assinado o link, está abaixo do vídeo, é assinado ao final. Que horas acaba a live? No máximo 19 horas e 30 minutos. No máximo. Antes das 19h30 a gente já vai ter encerrado e fica 30 minutos a lista aberta e você pode assinar a lista, tá? E antes de passar para as perguntas, deixa eu falar sobre outros 2 cursos que vão abrir, mas só em agosto, mas já pode fazer matrícula. Um é sobre o Plano de Educacional Individualizado, o PEI, como desenvolver, implementar e reavaliar. O último curso de PEI, a gente teve que fechar as inscrições com 50 alunos, e olha que a gente nunca abre turma com 50, porque é muita gente, né? A professora Gabriela Thanos Valadão, ela é bem conhecida na área, e ela vai ofertar pela segunda vez o curso de PEI aqui na UNEAC. Ele vai abrir as inscrições ainda hoje ou amanhã, e aí vocês, quem tiver interesse, tem que correr, porque já tem pessoas que estão esperando da outra vez. E o outro curso é com a musicoterapeuta Gisele, como a música pode colaborar na aprendizagem de crianças com TEA. A Gisele, ela tem uma clínica de musicoterapia e ela atende crianças com autismo na cidade de Cornélio Procópio. Então, vamos lá para as perguntas. Vou chamar aqui as nossas palestrantes. Agora é o momento, né, que a gente tem um monte de coisas aqui. Os meus rascunhos nem queiram entender, porque eles estão assim, né? Bom, eu gostaria de começar falando, trazendo alguns números, até eu pesquisei a respeito dos índices de pessoas com deficiência, público-alvo da educação especial no Brasil, mais especificamente na educação superior, e um dos índices que me assustam bastante é o número de pessoas com altas habilidades. Em 2018, né, que foi o último censo que eu consegui abrir para a gente encontrar, a gente tinha 1.067 alunos com altas habilidades na educação superior inteira. São 8 milhões de matrículas. 1.000 são altas habilidades de superdotação, quer dizer, 0,001%. Na educação básica, a gente tem 54 mil alunos declarados lá no censo com altas habilidades, mas de um total de quase 50 milhões de matrícula, ou seja, 0,00 alguma coisa. Na população, as estimativas, agora vocês vão me corrigir, é entre 3% e 5%, mais ou menos, o que acontece que a gente não identifica alunos com altas habilidades nas escolas e menos ainda na educação superior. Fiquem à vontade. Bom, vamos lá. Amanda, minha querida, um prazer dividir esse espaço com você. Sou muito feliz, né, por ter essa parceria com você. Então, eu vou responder, mas fique à vontade de interferir, tá bem? No Brasil, a gente tem uma relativa invisibilidade desses alunos na realidade escolar. Isso se dá por inúmeros fatores, pelos mitos, que são muitos os mitos que permeiam a área das altas habilidades, né?
que o aluno com altas habilidades ele já é bom em tudo, a questão da genialidade, né? Que altas habilidades só se manifesta em crianças com uma situação mais privilegiada. Então, existem uma série de barreiras que se tornam impeditivas, né, para que se enxergue esse aluno dentro das salas de aula. E uma grande problemática é a formação docente. São pouquíssimos os cursos que trabalham, inclusive, acho que na graduação, na seu mestrado, né, Amanda, você se debruçou em cima desse tema, né, que é olhar para os cursos de graduação e observar que essa temática ela é muito pouco abordada. Se nas licenciaturas a gente quase não vê, calcule nas áreas específicas, né? Nem se fala sobre isso. Então, obviamente que dentro das escolas existe uma preocupação tão grande com aqueles alunos que estão abaixo da expectativa de aprendizagem, que pouco se comenta, né? Onde estão aqueles com altas habilidades. E assim como o Renato comentou, a gente tem diversas perspectivas demonstradas na literatura, mas em maior parte tem-se que de 3 a 5% da população tem algum perfil de alta habilidade, né? Demonstra comportamento autohabilidoso em alguma área. Então, geralmente a escola ela privilegia aqueles que são mais acadêmicos, né? Que têm a facilidade mais acadêmica. Então, esses acabam sendo vistos pelos professores. Mas aqueles que são criativos produtivos, que são de outras áreas, muitas vezes passam desapercebidos. E muitos desses, eles têm diagnósticos diversos que, ao longo da sua vida, que vai se descobrir que, na verdade, tinha ali escondidinho uma condição de alta habilidade que não foi observada pela escola, né? Então, nós temos aí um grande problema, que é aquilo que a escola perde, muitas vezes o crime e outras, né, situações ruins da vida acabam ganhando, né? Então, a importância da gente olhar para esses talentos, para que a gente possa valorizar e ter pessoas que possam dar continuidade na nossa história de vida, contribuir socialmente nos contextos em que a gente vive, a partir daquilo que a escola pode promover, né? A gente tem muito a contribuir, muito a fazer nessa área. Por isso, a formação docente ela é o ponto principal para que a gente tenha aí melhorias, né? Para que a gente ganhe mais nesse campo. Quer comentar alguma coisa, Amanda? Amanda, tá com o microfone desligado. Eu só complementaria que alguns estudiosos da área são mais otimistas ainda e dizem que a gente tem até 10%, né? Então, se você pensar 10% é um número grande, né? Se eu tenho ali 10 alunos, já seria, então, um aluno aí com altas habilidades de superdotação. Então, como a Eliane bem disse, falta descobrir em que área, né? Porque se ele não é o bom ali no conteúdo do currículo, então ele vai ficar invisível mesmo. E para a gente ter uma ideia de como faz diferença a formação, há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, acho que 2018, a Unesp de Bauru, em parceria com outras Unesps, ofereceu um curso para a rede estadual paulista e para a Prefeitura de São Paulo. E quando a gente acompanha as sinopses do MEC, né, olhando do INEP, olhando todo ano como é que está esse avanço de identificação no país, nós observamos que este curso fez uma diferença tão grande que o estado de São Paulo deu um salto gigantesco em 2019.
isso ficou visível na sinopse de 2019 e, por algum motivo, agora, na de 2021, ela não aparece, talvez pela pandemia, com a mesma manutenção de números. Mas é importantíssimo que, quando a gente mapeia e olha as razões e onde, né, a gente olha por município, aonde que apareceram esses números, são os municípios que tiveram essa possibilidade de acesso aos cursos oferecidos pela Unesp. Então, isso já nos dá um panorama muito significativo de que a formação, ela é o ponto-chave para que a gente modifique essa situação de invisibilidade nas escolas. Muito esse foi o tema show. do meu mestrado. Realmente é uma falta de formação, né? De formação inicial, formação continuada, formação em serviço, né? Não só de formação ali, colocando a primeira formação, né? Por isso que esses momentos em que nós estamos aqui nessa formação continuada, nesse processo, são tão importantes. Por quê? Porque é o momento em que eu posso, então, parar, refletir, porque eu sou professora da sala de aula, eu sei como é o dia a dia, perceber e falar, nossa, o que eu posso fazer pelo meu aluno? Será que eu tenho um aluno desse? Se eu posso ter um ali, quem será ele? Né? Então, eu acho que esses momentos propiciam que a gente pare e reflita, o que é muito importante no processo do ser o professor. Sim, e é muito interessante, né, a questão da formação em serviço que você colocou, né, a continuada, que é o que a gente está ofertando hoje aqui, que os professores têm a oportunidade de fazer um curso pela UNEAC, inclusive de formação continuada, mas em serviço também é extremamente importante, porque aí o professor tem ali o seu objeto, seu sujeito, e vai aprender ali diretamente com ele. Como a formação de professores faz toda a diferença nessa identificação, nesse cuidado, nessa manutenção, nessa igualdade de oportunidades. Quer dizer, como é que eu vou ofertar igualdade de oportunidades se eu não sei como, né? Então, isso é muito importante. E aí, tenho várias perguntas aqui, mas vamos lá. Quero mandar antes um abraço aí para a Débora Lucek, lá de Cambará, que eu vi que ela está nos assistindo, o Lucas Mateus, de Jacarezinho. Muito bom contar com a presença de vocês aqui da nossa região. E várias outras pessoas de Cornélio, Cambará, Santo Antônio da Platina, que são regiões aqui do entorno da UNEAC, que está em Jacarezinho. A questão das áreas da superdotação e altas habilidades também foi um tema levantado. Vocês podem me corrigir como da área, mas eu sempre dou o exemplo assim, o Neymar, qual é a alta habilidade, a superdotação, alta habilidade que o Neymar tem? Eu acho que é na área dramática, na área de artes cênicas, não. Também, né? Mas a psicomotora é uma área que é muito sobressalente nele. E aí eu vou para o outro extremo, às vezes, e falo assim, o Fernandinho Beiramar, né? Qual é a alta potencialidade que esse homem tem que consegue liderar o tráfico de drogas dentro da cadeia? Quer dizer, existe uma alta habilidade ali na área de liderança. Queria que vocês comentassem para descaracterizar que o aluno é só aquele que é gênio, aquele que aparece no Luciano Huck, fazendo cálculos mentais e não se valoriza outras áreas desse aluno, né? Muito interessante. Pode falar, Manu. Posso? Pode. Eu acho assim que é importante, quando a gente fala de altas habilidades, a gente diferenciar o que é altas habilidades e genialidade. Né? Tem até o programa do Luciano Huck, né, Pequenos Gênios, tem esse mito ainda que carrega o termo da genialidade, né? Então, o que é gênio? Eu sempre falo, quando eu estou dando formação para os professores, que os nomes são importantes, porque os nomes fazem com que a gente entenda ou não entenda determinado conteúdo. Gênio é alguém que modificou a história da humanidade, né, através do que ele fez, do que ele descobriu, das suas ações. Então, é muito precoce eu dizer que uma criança que foi num programa de TV e fez cálculos de maneira impressionante, que ele é um gênio. Por quê? Porque eu não consigo ainda saber se ele vai modificar a história da humanidade. Tanto é que os gênios, em sua maioria, são identificados após a sua morte, né? Depois que ele morreu, às vezes até séculos depois, ao ver uma obra de arte, ao ver uma música que compôs,
ou alguma anotação que ele tinha feito no seu caderno de química, viu-se que ele já pensava naquilo quando nem existiam ainda instrumentos, ou então um laboratório, ou situações específicas. Então, é muito complicado eu chamar as pessoas de gênios, né? Porque não tenho como medir se um aluno com altas habilidades chegará à genialidade. O que eu tenho é um aluno que está com uma potencialidade acima da média. Então, ele está, quando eu tenho lá a minha curvatura ali da inteligência, ele está acima. Como tem os que estão abaixo, tem as pessoas que estão na média. Então, ele está acima. Então, definindo quem é esse sujeito, fica mais fácil para que eu entenda. Então, voltando, por que eu tenho, então, diferentes áreas? Por que tem tão poucos números? No Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura, eu costumo falar isso também nas minhas formações, de não valorização do talento. Eu brinco muito, porque eu dou formação para professor, meu doutorado todo foi dando formação para identificar. Eu trabalhei com identificação de altas habilidades em grupos vulneráveis, eu trabalho com instituições de acolhimento, então com grupos de extrema vulnerabilidade. Então, eu sempre brinco com eles, né? Eu falo assim pro professor. Aquela professora, quando você está no seu ATPC, HTPC, que pergunta muito, que questiona, que quer saber, e pergunta a diretora, e questiona, e vai indo, e perguntando. Você gosta ou você não gosta dela? Você fica olhando o relógio para ver que hora que vai acabar, porque você tem que ir embora, ou você realmente está prestando atenção e está gostando do que ela está perguntando? A gente tem uma cultura de não valorização do talento mesmo, de não valorização do questionamento, de não valorização da pessoa que pergunta. E um ponto crucial de uma pessoa que tem altas habilidades é questionar, né? Se eu tenho um aluno que questiona muito, que me tira até do meu centro, porque ele quer saber, eu tenho que estar atenta com ele. Possivelmente ele é um aluno com altas habilidades. Então, assim, não é uma coisa tão linda a altas habilidades. Não é aquele, eu costumo brincar também, aquela criança linda, maravilhosa, que senta na primeira carteira que você quer guardar num potinho, porque ela faz tudo e é extremamente obediente. Normalmente essa não vai ter altas habilidades de superdotação. O que está ali é o que te tira do seu centro, é o que pergunta, é o que instiga, e ele quer saber, e ele termina antes, e todo momento você fica, meu Deus, o que eu vou dar mais para essa criança? Eu estou passando por uma realidade dessa como professora de alfabetização. Então, ele está ali o tempo todo. Então, assim, falar de diferentes áreas também é entender anteriormente quem é esse aluno. Porque eu não vou conseguir identificar ele se eu nem sei, se eu penso que ele é aquele, mas ele não é. Ele é muito fora da curva. Pensa numa pessoa fora da curva. Em geral, é o nosso aluno. Em geral, é aquele que tem o pensamento divergente, que tem um senso de humor, que tem alguns questionamentos, que tem algumas questões que ele coloca para o professor, que muitas vezes incomoda, né? A grande maioria das vezes incomoda, justamente porque tem um modo de olhar para o mundo e uma rapidez de associação de ideias, de generalização de ideias, de pensamento rápido, que faz com que ele tenha essas muitas inquietações, né? E isso muitas vezes, ao contrário do que as pessoas pensam, que é aquele com o óculos, que fica ali na frente, que sabe tudo, que é um aluno excelente, às vezes não. Às vezes é aquele que não escreve nada no caderno, é aquele que tem dificuldade até de interagir com os pares, que não tem interesse nos conteúdos ofertados dentro da sala de aula, mas que quando a gente olha de perto, são pessoas que precisam de atenção. Perfeito, perfeito. E eu tenho uma última questão, porque não vai dar tempo da gente se alongar muito, mas assim, as questões são muitas. Eu imagino que no curso vocês vão conseguir responder de uma forma mais tranquila, mais clara.
Vamos ter um outro curso em agosto chamado Como é que funciona o cérebro autista, da teoria à prática. Muito legal esse curso, com uma terapeuta ocupacional. Esse daqui é com uma professora doutora, avaliação diagnóstica, práticas de alfabetização, habilidades de linguagem, consciência fonológica em foco, também é muito show, com vários instrumentos avaliativos aí. E esse é um curso muito que estava sendo pedido, que é o coordenador pedagógico do planejamento à formação. Inclusive, ela é a coordenadora no estado do Paraná dos professores, das secretarias de educação. Com muita experiência, bem legal para compartilhar com o pessoal que for fazer os cursos. Então, a gente manda todos os links, tá? Para vocês. E vou deixar aqui, então, como uma última questão, vou contar primeiro uma experiência que a gente tem aqui na cidade de Cornélio Procópio, que nós temos uma universidade federal, chamada UTFPR, é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E nós trazemos os alunos com altas habilidades, superdotação, e que gostam da área de robótica, para estimular a alta habilidade deles na área de robótica, que a gente tem na Federal o curso de Engenharia de Controle e Automação. Então, a gente oferta o curso para eles, aí eles aprendem sobre arduinos, algoritmos, e aí eles vão desenvolvendo esse talento. Eu tive uma outra experiência que foi em uma escola de Cuba, que eles faziam com a parceria com a Escola de Música, a Escola de Belas Artes, e lá os alunos que tinham esse potencial elevado na área de música, eles eram estimulados nessa área em específico. Então, acho que as parcerias são coisas extremamente relevantes que vocês colocaram na fala de vocês, que a Amanda trouxe até uma experiência do que ela vivenciou lá de um programa chamado PIPAC, da Espanha, né? Então, isso são coisas extremamente importantes. Agora, uma pergunta, né, que eu vi ali, que eu achei muito interessante. Identificar para quê? Eu identifiquei que ele tem uma alta potencialidade na área psicomotora. E agora? O que é que eu vou fazer com esse aluno? Onde é que eu vou colocar esse aluno? Quer falar, Amanda? Pode ser. Então, a gente tem um grande questionamento como pesquisador da área, né? Inclusive, a nossa orientadora, que foi a mesma doutorada, ela sempre fala, não adianta identificar se a gente não vai atender. Não é que não adianta, mas é como não terminar um processo. O processo de atendimento, ele vem de um processo de identificação do seu potencial. Porque, como eu estava dizendo, a identificação não é só identificar por identificar. É identificar para construir a sua identidade. Porque pessoas que possuem altas habilidades de superdotação, que não sabem que são assim, sofrem, como qualquer outra condição. Então, quando eu tenho esse processo de auto-reconhecimento, de trabalhar realmente com essa questão da formação da minha identidade como um sujeito diferente, com suas particularidades, com suas singularidades, isso me auxilia, então, no meu crescimento pessoal, como profissional mesmo, né? Como pessoa. Então, assim, identificar e atender. Só que uma grande barreira que a gente tem hoje nas escolas, de maneira geral, é como atender pessoas que são fora do currículo, né? No atendimento extraescolar. Então, vamos pensar na realidade das escolas, né? Eu falei de programas específicos, nós vamos pensar da sua realidade, da sua escola. Isso entra na minha tese, né? Na minha tese, eu identifiquei um aluno de extrema vulnerabilidade e eu fui atender. Por quê? Porque não tinha nenhum programa de atendimento na cidade que eu estava morando naquele momento, que era Araraquara. Então, não tinha ninguém. Então, eu identifiquei, sou a profissional que identifica. Só que eu fui a profissional que atendeu, porque não tinha ninguém que atendia. Como especialista na área, então, eu tenho habilidade para também atender. Então, como se deu esse atendimento? O meu aluno foi na parte psicomotora, por isso que eu estou falando dele, né? Um excelente, excepcional ginasta artístico. E o que aconteceu? Eu identifiquei ele justamente porque ele tem a parte psicomotora. E no histórico dele, ele não é um aluno excepcional na escola, muito pelo contrário, né? E na parte dele, ele sempre teve habilidade com costura, né? Você vai investigar aí a vida dele dentro da instituição de acolhimento, né?
do orfanato? Habilidade com costura, habilidade com dança, habilidade com balé. E no final, o que ele manifestou ali foi a ginástica artística. Só que você vê todo um histórico psicomotor, que é o domínio do próprio corpo. Então, quando eu fui atendê-lo, ele já estava ali trabalhando com a ginástica artística. Mas vamos pensar que eu tenho um aluno que foi numa parte psicomotora, que é algo completamente fora da escola. O que eu posso fazer para atender? Parcerias. Parcerias é o nome, né? Como a Zenita, ela sempre diz, buscar na comunidade pessoas que possam, então, ofertar o que você não consegue. Porque nós, mesmos profissionais especializados que estamos ali tentando atender e tal, e todas as demandas, porque um aluno com altas habilidades, ele tem diferentes demandas, né? Ele quer saber de muitas coisas. Eu não sei de astronomia, eu não sei tocar um violão, eu não sei tocar um piano, eu não sei fazer uma pintura. Então, eu tenho as minhas habilidades, buscando parcerias. Porque essas parcerias vão fazer com que o aluno se desenvolva no que ele quer, no que ele apresenta, e porém, além daquilo. Então, no meu trabalho com o meu aluno, eu buscava o que ele queria, dentro também das minhas possibilidades, do que eu poderia ofertar para além. Lembra que eu disse que o extracurricular ele acontece partindo do interesse do aluno, mas também a partir de uma ideia, um curso que já tem e que o aluno se interessa? É esse ajuste. Nem sempre eu vou conseguir ofertar especificamente naquele momento o que o aluno quer, porque eu não consegui um parceiro lá no observatório de astronomia. Ou não consegui alguém que toca violão. Mas eu consegui alguém que pode explicar sobre composição, sobre a história da música. Eu consegui outro tipo de parceria. O aluno quer, isso também o satisfaz. Então, esses tipos de parceria para que, então, aquilo faça sentido, para que o aluno se sinta reconhecido, para que ele aprenda. Em Bauru, nós temos uma parceria na Secretaria Municipal da Educação com a Unesp. A Unesp vem desenvolvendo já há alguns anos um trabalho muito importante nessa área, né? Então, a professora Vera Capellini vem... nós temos lá um grupo que eu faço parte, que é um grupo de extensão, e que temos alunos das mais diversas graduações. E esses alunos, eles fazem um trabalho de enriquecimento com aqueles que são identificados, né, com os estudantes que são identificados. E, fora isso, a própria universidade busca essas parcerias para que a gente tenha essa oferta, não só para aqueles estudantes que demonstram o alto potencial no campo acadêmico, mas principalmente para aqueles que são da área artística, da área psicomotora, para outras áreas e que têm outros interesses e que precisam também de atenção, né? Então, é muito interessante o trabalho realizado, é muito valoroso, porque, de fato, a gente consegue alcançar as crianças, as suas famílias, dando esse suporte, né? Dando essa parceria para que a gente possa contemplar para além da escola, a oferta de serviços, a oferta de um trabalho que contribua para o desenvolvimento desses potenciais. A Amanda falou do PIPAC, eu também estive lá no PIPAC, e também nós tivemos em momentos diferentes, né, Amanda? Mas tivemos também no México, em Guadalajara, no CEPAC, que é uma escola maravilhosa, é um serviço, um atendimento riquíssimo, né, que é feito no México, diferente de muitos outros lugares do mundo, que é especificamente para altas habilidades. Então, essas experiências também nos agregaram e que a gente também pretende trazer aí no curso, mostrando um pouco do que a gente viu e coisas que são possíveis, coisas que a gente tem certeza que pode ser feito aqui e que muito mais do que a gente imagina, né, de altas habilidades, a gente pode favorecer a classe toda, a turma toda, a escola toda, trazendo aí novos olhares para talentos diversos dentro das escolas.
Que bacana, gente. Não tenho nem como agradecer, né? Mas, novamente, assim, muita gratidão pela fala de vocês. Acho que agregou muito. A gente teria várias coisas legais para conversar. Uma delas seria a dupla excepcionalidade, o autismo com superdotação, ou o TDAH com a superdotação, né? Ou a superdotação com uma outra deficiência, um outro transtorno. Mas o tempo, infelizmente, nos poda em algumas coisas, em algumas tentativas, né? Gostaria da gente falar até mesmo sobre a incidência de superdotados na questão dos gêmeos. Enfim, daria para a gente falar muita coisa. Eu acho que vai ter que ficar para uma live 2 aí. Quem gostaria de uma live 2 com a professora Eliane e a Amanda, já vai colocando aí no chat. Estamos aí com 1.100 pessoas quase, uma hora dessa, já 1h30 de live. E eu vou pedir para a gente tirar a foto de novo, porque não deu certo aquela foto. Não deu certo, o pessoal avisou aqui. Então, vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3 e... Aí, deixa eu centralizar aqui. Aí, 1, 2, 3 e... Agora acho que vai dar certo. Então, agradeço novamente vocês. Vou dar alguns informes, peço que vocês aguardem aí para a gente comemorar o sucesso dessa live. Ó, o pessoal já está colocando, eu quero, live 2, sim. Vai ter, porque eu queria que vocês compartilhassem essa experiência que vocês tiveram no México e aprofundar ainda mais a experiência da Espanha. Eu acho que vale muito a pena. Essas experiências internacionais agregam muito ao nosso conhecimento. Então, mais uma vez, obrigado, e vou pedir para vocês aguardarem um pouco aí. Gente, estamos chegando ao final da live, é uma pena, é sempre bom quando a gente continua e a gente teria muito mais assuntos para tratar. A lista de presença já foi colocada abaixo do vídeo, ela nesse momento foi aberta e está liberada para assinatura. Se vocês não assinarem dentro de 30 minutos, infelizmente ela vai ser fechada e não tem como mais assinar depois. Então, assinem a lista de presença, vão lá no Instagram, tem o sorteio, tem um monte de informações legais no Instagram. O Instagram tem até lives mais curtas e que mostram temas de extrema relevância também. Então, aproveitem o Instagram da UNEAC, o grupo do Telegram. E eu espero todos vocês no dia 28 de julho, 18 horas, para a gente falar sobre a live Tem um Aluno com Autismo. E agora, muito obrigado, boa noite a todos. E aos nossos queridos e ilustres intérpretes de Libras também, Adriana e Lucas, que abrilhantaram nossa noite. Até mais, pessoal!